Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias a carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a partir do 24. Aliás, feliz Dia dos Pais, a quem nós não desejamos ainda, né? Feliz Dia dos Pais. Espero que o almoço tenha sido bom, né? Com certeza foi, né? Carta aos Hebreus, capítulo 11, leremos a partir do 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Vamos orar mais uma vez? Santo e amado Deus, como teu filho já orou aqui nessa noite, o Senhor possa nos dar entendimento da tua palavra, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, exorta-nos, ó Senhor, anima-nos para continuar carregando a cruz e seguirmos fiéis até o fim da caminhada, como o Senhor já tem falado através dos pregadores, pastores aqui nessa casa, por quase um mês, Senhor, a mesma temática. O Senhor continue a falar através da minha vida pela tua misericórdia e que o teu povo esteja com o coração e a mente abertos para receber a tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, a vida cristã com certeza é mais do que o que tem sido vendido pelos líderes dos impérios da fé de hoje em dia. Porque os desafios da fé não estão condicionados à sua condição social, às suas condições de saúde, família, vizinhança. Na verdade, não importa qual é a sua condição aqui na Terra, você vai ser tentado a viver desonrando a Deus em todos os momentos e de todas as formas possíveis. Seja você saudável, doente, pobre, rico, more bem ou more mal, tenha bom emprego ou mau emprego, ganhe um bom salário ou um mau salário, a tentação vai vir sobre você, assim como ela virá sobre mim. Dentro daquilo que nós chamamos de vida comum, existem inúmeras tentações que podem nos assolar para tentar nos tirar do caminho de Deus. E essa passagem de Moisés, na verdade, o autor de Hebreus, fazendo uma exegese da história de Moisés, a gente consegue pegar algumas lições muito importantes para os nossos dias acerca disso. Não importa a sua condição social, de saúde, como eu falei, familiar, o diabo está sempre ao seu derredor para tentar te oferecer promessas de tranquilidade, prazer e satisfação rápidos, mas falsos. E nós, como povo de Deus, nós precisamos nos dar conta de que essa luta existe. E nós precisamos guerrear nessa batalha com as armas corretas, da forma como Deus nos manda batalhar. Porque existem dois erros que o povo cristão costuma cometer. O primeiro é não entender que essa luta existe. E o segundo é, entendendo que essa luta existe, combater da forma errada. Os cristãos que não entendem que essa luta existe, caem nas armadilhas de Satanás, ainda que ingenuamente,
ainda que de forma sem compreender o que está acontecendo ao seu redor. Mas eu costumo dizer que no Antigo Testamento, quando se configuravam os sacrifícios da antiga aliança, você tinha sacrifícios, inclusive, para o pecado da ignorância. Não sei se os irmãos sabem. Para pecados de ignorância, você pode conferir depois, uma rolinha era sacrificada. Se você observar, se eu não me engano, o livro de Levítico fala sobre isso, se não Deuteronômio, eu acredito que seja Levítico, ele vai dizer que para o pecado da ignorância, ou seja, o pecado que eu faço, eu cometo, sem saber que eu estou cometendo, ainda assim eu precisava sacrificar. Ou seja, trazendo para o contexto da nova aliança hoje, até por aquilo que nós não sabemos que estamos pecando, também é necessário arrependimento. Por mais que a gente, às vezes, não saiba que está errando. Mas se nós erramos de fato, nós precisamos de arrependimento. Então, o primeiro erro é você, ainda estamos na introdução, é você não entender que essa luta existe. E por não entender que essa luta existe, você acaba cometendo alguns pecados de ignorância. E outro tipo é aquele que sabe que essa luta existe, mas combate com as armas erradas. Cristãos que, entendendo que existe uma luta espiritual, repreendem pessoas na face delas, quando deveriam botar seu joelho no chão e orar. Iniciam debates infindáveis com ímpios para tentar provar suas posições, quando deveriam clamar ao Espírito Santo e entender que é Ele quem converte corações, e não os nossos argumentos. Às vezes, cristãos que entendem que essa batalha existe, querem guerrear da carne para a carne, e não entendem que a guerra é espiritual. E ela é vencida de forma mais simples do que pensamos. Não de forma fácil, mas de forma mais simples. Por isso que eu sou um grande crítico a pessoas que fazem parte, às vezes, não aqui na igreja, mas de ministérios de intercessão em geral, que eles começam a ficar um pouco, como eu posso dizer, né? Um pouco alheios à realidade. E eles começam a catar pelo em ovo, né? E começam a ver demônio em tudo. Ghostbuster, né? Eu também chamo de Blade, né? O caça-vampiro, né? Começa a catar demônio em tudo. Então tem demônio na jarra, tem demônio no pote, tem demônio na cadeira, só não tem demônio na tua vida, mas no resto, tudo tem demônio. Tudo é do diabo. A gente tem que sair fazendo uma limpa em coisas que, na realidade, não são a nossa guerra. E aí, por conta disso, eu digo que uma boa parte nossa é responsável, nós temos que fazer a meia-culpa, é que o grande culpado de muitas pessoas verem os cristãos como pessoas que não estudam, que são ignorantes, que elas são fanáticas, somos nós mesmos. Porque muitas das vezes nós não estamos sendo chamados de fanáticos por expressar uma fé verdadeira. Nós estamos sendo chamados de fanáticos por não observar aquilo que o nosso próprio livro de fé e prática diz. Se eu estivesse sendo fanático por seguir a Bíblia, aí eu me permito ser chamado de fanático, acredito que todos os irmãos. Mas eu não quero ser chamado de fanático porque eu deixei de observar a Bíblia e montei uma Bíblia para mim segundo o meu próprio coração. Então nós precisamos identificar essa luta que está travada no mundo espiritual, e que eu não preciso ficar, eu não tenho que me amedrontar, porque eu não tenho medo de espírito nenhum, porque eu sirvo ao maior deles, que é o Espírito Santo de Deus e o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Espírito. E, ao mesmo tempo, eu não estou ali para discutir religião. Eu estou ali para dar testemunho da fidelidade do meu Deus e o quanto que Ele transforma vidas, irmãos. E um outro motivo que eu me alegrei é porque os irmãos sabem as conversas que rolam por aí. Dizem que os piores funcionários são os crentes.
são os que mais chegam atrasados, são os que mais dão desculpa, são os que mais não fazem as coisas direito, são os que usam a fé como muleta para não fazer o seu serviço direito, que espiritualizam a sua incompetência. Isso não dá testemunho, irmãos. Você quer dar testemunho no seu trabalho? Você quer ser uma bênção? Você quer viver além do material? Comece a ser um crente lá no teu ambiente de trabalho. Crente com todas as letras. Deus vai te honrar. Nós precisamos identificar essa luta travada. Agora os irmãos vão dizer que não tem tentação lá? Tem muita. Volta e meia eu tenho que fugir de uma conversa. Volta e meia eu tenho que sair de um ambiente. Volta e meia eu tenho que me posicionar em algumas coisas. Volta e meia. Mas tudo, irmãos, pedindo discernimento ao Espírito. Porque se eu for travar uma luta com os meus argumentos, vai ser a luta da carne, não do Espírito. E eu vou perder. E ninguém aqui gosta de perder, irmãos. Eu quero ganhar, mas eu quero ganhar para a glória de Deus. Eu quero ganhar para que alguém veja o testemunho ali e dê glória a Deus também. E sirva o Senhor também. Porque eu não estou ali só para ganhar dinheiro. Eu estou ali para anunciar a palavra da salvação. E no versículo 24, irmãos, a palavra vai nos dizer que pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Amados, Moisés, segundo o autor de Hebreus, se recusou o maior título do maior império que estava estabelecido naquele tempo. O Egito era a nação mais poderosa daquele tempo, tinha o maior domínio. E Moisés disse, eu não quero. E às vezes, irmãos, veja, ele recusou, não é uma questão de, poxa, se eu tenho uma posição de poder, eu devo recusá-la. Não, às vezes tem posições de poder que é bênção que sejam ocupadas por cristãos, para que esses cristãos possam dar testemunho. Confesso aos irmãos que pouquíssimos cristãos em posições de poder estão dando bom testemunho. Confesso aos irmãos, muitos já caíram. Tentaram chegar lá muito bem, quando chegaram lá já foram para o ralo. E oremos para Deus ter misericórdia deles. Porque muitos cristãos sinceros confiaram, mas já caíram, já foram. Infelizmente, porque deve ser muito difícil, eu não nego. Então o problema não é você estar na posição de poder, porque José, em outro momento, foi governador do Egito. O problema não é a posição que você se encontra, o problema é o que você teve de fazer para chegar naquela posição. Porque se o que está em jogo é desonrar o coração de Deus, é melhor ser maltratado por amor a Deus do que ser acariciado pelo diabo. Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Porque a questão não é onde eu estou, ou o cargo que eu ocupo, ou quanto poder eu tenho. A questão é quem me colocou lá. Aí, às vezes alguém diz, pastor, como é que eu posso saber disso? Muito simples. O que você tem foi conquistado com um trabalho honesto? A sua posição na empresa, a sua empresa que você abriu, foi conquistada honrando a Deus? Porque se a resposta a essas duas perguntas for não foi Deus que te deu, foi o diabo. E aí é necessário arrependimento, porque Deus quer que nós o honremos acima de todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele não está dizendo que nós vamos amar só a Deus, porque eu também amo minha esposa, amo os meus filhos, amo a minha igreja, amo os meus pastores, amo os meus amigos, mas eu não amo nenhum deles mais do que a Deus. Eu amo ter um bom salário. Quem é que não ama, irmãos, ter uma conta bancária muito gorda? Não tem problema nenhum nisso. O problema é que essa conta bancária não pode ser
conquistada desonrando o nome do Senhor. Porque aí eu não posso dizer que Deus me deu. Eu posso dizer que foi o inimigo que me deu. Porque Provérbios vai dizer que a riqueza do ímpio será depositada na conta do justo. E às vezes você pode estar se perguntando, por que, Senhor? Talvez nenhum dos irmãos aqui se aplique isso, né? Mas por que, Senhor? O que eu tenho não anda? Por que eu perdi muitas coisas? Entre em juízo com Deus. Por que me foram tiradas muitas coisas? Pode até ser que não seja por nada do que eu estou falando. Às vezes seria só uma provação, um deserto, e você vai passar aprovado em nome de Jesus. É só confiar nele. Deus não quer te ver desamparado. Deus não quer te ver duro. Deus não quer te ver desamparado em sua saúde, em suas finanças, mas Deus quer que você o honre sobre todas as coisas. E no 25 ele vai dizer, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a... E aí entramos numa outra questão. Ninguém quer ser maltratado. Alguém aqui gosta de ser maltratado? Ninguém gosta. Quem é que diz assim, ô Senhor, hoje eu acordei e eu quero ser maltratado? Alguém tem que me dar um tapa na cara, uma fechada, uma banda, uma rasteira, e eu estou doido por isso. Não. Mas o problema é, o que está em jogo? A questão não é eu acabar sendo maltratado, a questão é qual era a outra opção. O problema nosso não é não querer ser perseguido ou maltratado. Na verdade, ninguém vive buscando o mal para si mesmo. Mas o que deve nos mover é o que moveu Moisés. Se a outra opção é desagradar o coração de Deus, se a alternativa é negar Jesus e a cruz, ser maltratado é uma honra. Nenhum glória. Se a outra opção é negar a cruz e a Jesus, ser maltratado é uma honra. Nós fazemos de tudo para fugir do mal, irmãos. E é verdade. A palavra diz para nós fugirmos da aparência do mal. Mas existem momentos que, por causa da nossa fé, o mal vai nos encontrar. Às vezes, até sempre com a permissão de Deus, mas às vezes até enviado por Deus para nos trazer, nos dar uma lição. Às vezes é uma tentação do inimigo, também com a permissão de Deus. Das duas formas, a alternativa sempre vai ser: se eu estou agradando o coração de Deus, se eu estou carregando a cruz, se eu estou honrando a Jesus, se eu estou obedecendo os mandamentos, ser maltratado, perseguido é uma honra, porque assim se moveu todos os crentes dos primeiros séculos quando eles foram perseguidos por causa da sua fé. Paulo e Silas cantaram na prisão, não porque eles gostavam de estar presos, mas porque eles estavam participando dos sofrimentos de Jesus. E participando dos sofrimentos de Jesus, eles se alegraram. A questão não é se você vai cantar na prisão ou não, a questão é por que você foi preso. Por qual razão? Porque, se não me engano, a primeira epístola universal de Pedro vai dizer que ninguém aqui seja maltratado ou castigado por fazer o mal. Façam tudo de bem com relação à sociedade. Mas, se algum de vocês for maltratado por fazer o bem, agradeça a Deus, o honre, o glorifique, porque você está participando dos sofrimentos de Jesus. E esse texto, amados, eu confesso aos irmãos que me emociona bastante, porque Jordan Peterson fala uma coisa que me chama muita atenção, quando ele diz assim: todo mundo, quando assiste a Lista de Schindler, aquele filme, né, que fala daquele homem que comprava judeus, né, para escondê-los na sua fábrica para que eles não fossem vítimas do Holocausto, todo mundo diz que seria o Schindler. Não, eu salvaria todo mundo.
Não, Tem um filme muito bom que é sobre o Bonhoeffer. Eu até falei com o senhor, a verdadeira história de Bonhoeffer, ou alguma coisa assim. Redenção, a história real de Dietrich Bonhoeffer. Acho que é isso. É um filme que lançou, se não me engano, esse ano. E aí, irmãos, ele dá um contexto sobre o que era uma Alemanha nazista, irmãos. O nível de pressão, os nazistas entravam dentro da igreja para ver o que você estava pregando. E a depender do que você pregasse, a redenção, a história real, né, de Bonhoeffer, né? Recomendo fortemente esse filme. Excelente. Confesso que me derramei em lágrimas, irmão, até o final do filme. Minha esposa falou, que isso, amor? Foi amor, não sei se você entendeu, mas eu fiquei pensando, se eu estivesse ali, chegou um ponto, irmãos, da história que o Dietrich foi para os Estados Unidos e falaram para ele assim, você vai ser muito mais útil vivo do que morto. Você vai contribuir muito mais escrevendo livros, falando sobre como era lá, falando de teologia. Ele disse, não, eu vou voltar lá porque meus irmãos estão sofrendo. E ele morreu nas mãos dos nazistas, podendo viver uma vida até a sua velhice com muita tranquilidade. E Jordan Peterson fala isso, irmãos. Ele diz, é muito provável que muitos de nós que dizem que seriam o Schindler, na verdade, estariam junto com os que aderiram ao nazismo. Porque é muita pressão. A gente sempre quer se ver como herói, mas a Bíblia diz que nós não somos. Nós caímos. Destituídos estamos da graça de Deus. Necessitamos de um Salvador. Que nós nunca venhamos a esquecer isso. Que nós precisamos de um Salvador. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Porque essa visão do Evangelho vai nos fazer enxergar a igreja e a sociedade de modo diferente. Vai nos fazer enxergar o conjunto, a sociedade, os seres humanos, as pessoas, não com olhar de juízo, mas com olhar de misericórdia. Entendendo que, se é necessário eu morrer no meu ego para que o Evangelho alcance alguém, é assim que tem que ser a minha vida. Mas eu seria um hipócrita se eu não dissesse que é um desafio. Porque nós queremos dizer, né, que nós estamos vivos, bem e bem posicionados diante de qualquer coisa que nos acontece. Eu não sei vocês, irmãos, mas às vezes quando pisam no meu calo, eu digo assim, morrerei por ti, Jesus, mas quando pisam no meu calo, eu já jogo a cruz no chão. Não sei os irmãos. Preciso muito de misericórdia. Preciso muito de perdão. Eu não consigo me salvar. Eu preciso e dependo da obra redentora de Cristo Jesus. Alguém mais? E nós não podemos nos esquecer disso. Olha que interessante, amados. O que ele vai dizer no versículo 26, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. A Bíblia é inerrante, irmãos? A Bíblia erra? A Bíblia é inerrante, não é? Não é isso? Sim. A Bíblia é inerrante. Ela diz que Moisés contemplou quem? A recompensa. E ele entendeu que ser desprezado por causa de quem? De Cristo. Alguns dizem assim, nossa, Deus, o Senhor foi muito duro de não deixar Moisés entrar na terra prometida. O Senhor foi muito duro de não deixar Abraão ver tudo que seria depois. O Senhor foi muito duro. Não, irmãos. Esse capítulo todo vai dizer que todos eles já estavam com os olhos fora da terra.
todos eles não estavam mais se deslumbrando com o que poderia ter sido conquistado aqui, porque Deus já tinha lhes dado uma visão além daquilo, além daquela aliança. Eles estavam trabalhando para estabelecer a antiga aliança e Deus já os dava o deslumbre da nova. Quer uma prova disso? Jesus diz para muitos judeus: Abraão viu esse dia. Vai entender esse mistério? Alguém entende? Mas a Bíblia diz. E mais para trás desse capítulo de Hebreus, antes, ele vai falar de Abraão e vai dizer que Abraão já estava mirando a cidade que tem fundamentos, ele já estava olhando para outra Canaã, meus irmãos. E muitas das vezes, irmãos, nós já estamos na nova aliança. Nós já estamos no período pós-Cristo e estamos querendo nos prender a terrenos, a casas, a bens, a conta. Quando aqueles que estavam trabalhando para estabelecer a antiga já estavam com os olhos da nova. Por isso que eu digo para os irmãos, e essa oração eu faço todos os dias, digo: Senhor, tenha misericórdia de mim e me permita que tudo que eu faça glorifique o seu nome. Não me permita ficar apegado a essa terra. Não me permita eu dar valor mais às coisas que eu tenho do que aquele que me deu as coisas. Não me permita, ó Pai, ser aquele que constrói coisas na terra, mas não no céu. Nós precisamos construir fundamentos aonde não vão perecer. E Jesus vai dizer isso, que aquele que ajunta tesouros nessa terra, ajunta tesouros aonde a traça corrói, aonde enferruja, mas quando nós ajuntamos tesouros no céu, ou seja, quando vivemos debaixo dos seus princípios, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Alguém pode perguntar ou ter algum tipo de dúvida: como é que eu ajunto tesouros no céu? Praticando a misericórdia, a justiça, o bem, a compaixão, anunciando o Evangelho, glorificando a Deus em todas as coisas, ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Chesterton é aquele que diz: não há nada mais extraordinário do que um homem comum, uma esposa comum, criando filhos comuns, numa família comum. Porque às vezes a gente pensa que o comum não é extraordinário, mas o comum, com Deus no centro, é extraordinário, sim. Tem um livro que eu comprei para Camila, há um tempo atrás, da Tish Warren, Liturgia do Ordinário. Recomendo fortemente a leitura, irmãos. Tish Warren, Liturgia do Ordinário. Ela é membro da Igreja Anglicana, né? E ela escreveu esse livro fazendo uma teologia da vida comum. Simplesmente excelente. Simplesmente excelente. Recomendo também a leitura. Já tem um filme e um livro, né? Ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Mas a chave disso é um verbo. Ele entendeu. Sabe, irmãos, quando a gente está na nossa vida comum, né? Muitos aqui cresceram na igreja, né? E a gente fica dizendo assim: Deus é bom, né? Pô, Deus é bom, glória a Deus. Mas, amado, depois que você passa num CTI, um familiar teu fica à beira da morte, ou talvez até você, o teu Deus é bom muda, não muda? Você fala: Deus é bom. Deus é tão bom. Porque é como Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te vejo. Lógico que ele não viu a Deus, né, que seria fulminado, mas ele contemplou a realidade de quem é Deus.
E é a mesma coisa na nossa vida, como foi na vida de Moisés. Ele entendeu. Bati com o microfone. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E a pergunta que eu faço para os irmãos, já adiantando um apelo, é: você entende isso? Você que está assistindo em casa, você já entendeu isso? Isso entrou no teu coração? Isso se tornou uma verdade? E como é que eu sei que se torna uma verdade? Quando a minha vida já não é mais movida pelos rumos do mundo e do capital, mas é movida por Deus e a sua palavra e o seu propósito. Amados, a fé não vem de grandes atos e grandes moveres. Quando a gente lança um mover aqui ou alguma coisa, esse lugar enche, irmãos. Um monte de gente procurando coisas e procurando sinais e procurando maravilhas. Quando a maior maravilha você vai ver no teu dia a dia, honrando e glorificando a Deus. Ah, você vai ver maravilhas, irmãos. Você vai. A igreja é lugar onde nós nos reunimos para nos consolarmos. Eu já lido com muita gente que não conhece a Deus no meu ambiente de trabalho. E a gente passa muito tempo trabalhando. Aqui é lugar de se reunir com pessoas que têm a mesma fé que eu. E talvez hoje, num país livre, onde os cristãos têm até alguma moral, né? Não seja tão importante, mas volta a 2000 anos atrás, na igreja primitiva, você vai ver que isso era... O sujeito falava que era cristão, o judeu falava assim: demite, esse aí é de seita, esse é herege. O outro: pô, eu sou cristão, tira ele do aluguel, bota ele na rua. O outro falava... Quando eles se reuniam como igreja, meu Deus do céu, aqui é meu lugar de consolo. Cavernas, cemitérios, lugares onde ninguém mais queria estar, lá estavam os cristãos. E eles valorizavam tanto aquele momento de comunhão, porque aquele verdadeiramente podia ser o melhor momento do dia deles. Porque quando o mundo torna-se um lugar hostil, a fé é aonde a fé mais cresce. Agora, onde o mundo começa a abraçar a fé e a fé vira uma ferramenta de marketing e de capital, cristãos caem. Cristãos caem. É a mesma coisa hoje. O pessoal está falando, legendários, né? Aí um monte de Mauricinho subindo montanha. Porque nunca pegou um trem Japeri, né, irmãos? Nunca... tem que desligar. Nunca pegou um Japeri, né? Aí tem que emular sofrimento, né? Você tem que fazer emulação de dor. Você não, mas só ser pobre. É fácil. Quer uma dorzinha real? Eu te convido a bater uma laje, né, no fim de semana, né? É melhor que subir a montanha, você ainda vai abençoar a vida de um irmão. Isso ninguém quer fazer, né? Descarregar um caminhão de cimento, o irmão que está precisando fazer uma reforminha em casa, cavar umas sapatas, né? Mas subir montanhazinha e pagar uma fortuna, todo mundo quer. Diz, não, pastor, é uma experiência. Eu falei, tem que ser, R$2.000. Se não for... Eu confesso que eu prefiro pagar 60 numa pizza, né? Sai muito melhor, né? Porque dor eu já tenho todos os dias da minha semana, encarando a Avenida Brasil, Presidente Vargas, linha amarela, assalto, tiroteio. Um sujeito que fala isso aí não conhece Rio de Janeiro, né? De ter que espantar caracudo com um pedaço de pau na mão. Ninguém sabe, né, o que é isso, né? É um monte de Mauricinho que vive alheio à realidade. Precisa emular sofrimento. Não, irmão. Vai de encontro a quem está precisando. Faz a obra de Deus. Sai do teu mundinho, da tua bolha e vai servir a Jesus. Você vai ver o que é sofrimento. Compartilha com os sofrimentos do outro. Chora com os que choram. Né, irmãos? Tem muita gente precisando. Muita gente precisando, enquanto a gente está olhando para o nosso próprio umbigo. Muita gente precisando de uma palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus.
Moisés entendeu. E toda vez que eu leio esse texto, e eu confesso que esse capítulo, os irmãos já viram que eu já preguei várias vezes sobre o mesmo capítulo, em passagens diferentes, porque para mim esse é um dos textos assim que falam muito ao meu coração. Eu digo, Senhor, permita-me que eu entenda essa verdade todos os dias e nunca deixe de entender. Que eu nunca olhe para o tesouro do Egito e queira ele mais do que a recompensa que o Senhor tem para mim. Porque, amados, desejar o tesouro do Egito é uma coisa de quem não precisa ter olhos espirituais. Qualquer um com olhos carnais vai desejar os tesouros do Egito. Mas ninguém que tem olhos carnais consegue contemplar as ruas de ouro e a cidade celestial que Deus tem preparado desde a fundação do mundo. Agora, se eu decidir servir a Deus, ter fé, estar com Ele, eu preciso buscar as coisas que provêm da fé, não das que provêm da carne. Porque se for para viver pela carne, é desesperador ser um cristão. Porque ele diga, andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Mas eu confesso, irmãos, que me parece que existem muitos cristãos que deixaram moralmente o sistema do mundo para se tornarem cristãos, mas estão perecendo espiritualmente porque não se alimentam daquilo que Deus tem a oferecer. Deixaram de comer o alimento do mundo, mas não passaram a alimentar-se das coisas de Deus. E por isso permanecem num limbo espiritual, aonde você não consegue deixar de ser crente porque você tem medo do inferno, mas você não consegue deleitar-se no Senhor porque você ainda não conheceu o que Ele tem para a tua vida. E se você está vivendo essa realidade, hoje é dia de conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer, de glória em glória ser transformado por Ele, pela renovação da mente do Senhor, para que a gente possa experimentar a agradável, perfeita e boa vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas há cristãos que vivem como se a vontade de Deus fosse só sofrimento, e isso é uma mentira. Sabe quem é que está soprando no seu ouvido que a vida cristã é só sofrimento? Satanás. Ele que está soprando no teu ouvido. É só sofrimento ser crente. É só tristeza. É só luta. É só isso. Também não é só vitória, né? Sinto informar os irmãos, mas não é só vitória. Tem derrota também, né? E na derrota Deus nos ensina. Porque a palavra diz que nós somos vencedores. Não. A palavra diz que nós somos mais que vencedor. Nós estamos além da vitória e da derrota. Nós estamos além disso. Nós não estamos sujeitos a derrotas pontuais ou vitórias pontuais. Nós já superamos essa batalha. Nós estamos em outra corrida. Nós estamos na corrida da fé, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, esquecendo das coisas que ficam para trás. E avançando para as que estão diante de mim. Que coisas são essas? O que Moisés e o autor de Hebreus estão dizendo, contemplando a recompensa. É tempo, meu amado e minha amada, de você parar de murmurar e reclamar da vida e começar a olhar para a recompensa. A tua verdadeira vida está guardada em Cristo, a palavra diz. O céu não é aqui. O céu é muito melhor do que aqui. Nós precisamos ser embaixadores desse reino aqui. Por quê? Porque nós recebemos a salvação por parte de Cristo Jesus. Então, nós sim nos alegramos no meio do desespero, confiamos no meio da enfermidade, exaltamos o Senhor no meio da tribulação, porque nós sabemos o que vem depois. Mas também sabemos que aquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade é muito melhor do que essa vida. Porque o próprio apóstolo Paulo, que visualizou o terceiro céu, ele disse, para mim o melhor é morrer. Eu prefiro estar com Cristo. Mas por causa da palavra e do anúncio do evangelho, eu ainda continuo aqui.
Não sei quantos estavam no Academy quando a gente deu a aula acerca do Ruach, né, e pneuma, né, falando do Espírito. E a palavra de Deus vai dizer muito claramente, né, que esse fôlego de vida, né, o Nefesh Hayah, né, fôlego de vida, ele é a causa de nós estarmos vivos. Quando que alguém morre? Quando Deus retira o fôlego. Quando alguém morre, não é quando se desliga o aparelho, ou quando se tem um infarto, ou quando se tem um câncer, ou quando se é atropelado. A pessoa morre quando Deus retira o fôlego. Quem tem poder sobre a vida e a morte é Deus. Enquanto você está vivo e eu estamos aqui, é para glorificar a Deus. O dia que ele pensar e ele ver que esse não é mais o nosso propósito, nosso fôlego é retirado. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Por isso, por causa da ignorância, do pecado, é porque não existem poucos que dormem. O que é esse dormir? Que Deus recolheu. E Paulo disse, é melhor recolher do que ele se perder. Deus fez isso com o meu pai. E usou a boca do pastor Pérez para falar isso comigo. E disse, você prefere que seu pai viva uma vida muito tranquila? Isso foi num gabinete lá na Metodista da Freguesia, 2 horas da manhã, irmão. Sei lá, 3 horas da manhã. Você prefere que teu pai viva uma vida muito longa, tranquila e vá para o inferno, ou que Deus o recolha? Foi que Deus o recolha e seja salvo. Na semana seguinte ele foi recolhido, foi salvo. E eu, quando estava no corredor do hospital, entrando com a águazinha para batizar, lembra, pastor? Eu parei assim no meio do corredor e Deus falou assim, seu pai está comigo. E eu continuei andando junto com meu irmão do lado e o médico falou, seu pai faleceu na madrugada. Para quem não conhece Jesus, isso é desesperador. Para quem conhece Jesus, para quem não conhece Jesus é desesperador. Para quem conhece, é a melhor notícia que você pode receber. É a melhor notícia. Meu pai foi salvo. Eu lembro até hoje, da primeira vez que eu fui pregar na igreja, ele vinha assistir a pregação. Aí teve uma vez que eu estava pregando no meio do culto, ele saiu e foi embora. Meu pai era durão, né? Aí ele falou assim, filho, desculpa eu ter saído do meio, que eu fui sentar lá no carro para chorar, eu não gosto de chorar na frente de ninguém. Amados, o Evangelho é esse poder de Deus que transforma. Eu nunca precisei debater com meu pai sobre religião. Eu só precisei anunciar o Evangelho, fazer o que ele manda. Moisés entendeu. Ele entendeu que o desprezo era melhor do que os tesouros do Egito. E por que ele entendeu? Porque ele vinha que tinha algo além. Último versículo para nós terminarmos. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Por último, irmãos, nós precisamos deixar o medo para trás. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Às vezes o rei pode se levantar, né, irmão? Reis. Nós temos visto as notícias. O cenário político mundial não é muito favorável. Penso eu que ainda tem que escalar muito para ser o que Apocalipse descreve. Mas, de qualquer forma, Deus não manda eu ficar preocupado com isso. Porque a minha vida e a sua está nas mãos dele. Não há o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se estamos com ele, se estamos o servindo,
se estamos o adorando, se estamos fazendo o que Ele manda, se estamos debaixo da sua presença, não temos o que temer. Moisés abandonou o Egito para ir para onde? Para um lugar que não tinha uma tenda construída. Vagou pelo deserto com comida que caía do céu. Recebeu ordens de Deus para ir construindo tenda, que seria o tabernáculo. O tabernáculo é tenda, né, irmão? E desfazia a tenda, e fazia a tenda, e ficava no deserto, e o maná caía do céu, e o povo entrava em rebeldia, e Deus fulminava metade do povo, e ele subia no monte, descia, tinha bezerro de ouro construído, Deus fulminava mais um monte. No final das contas, sobrou quem? Daquela geração que saiu do deserto? Josué e Calebe. Moisés, Deus recolheu, tanto que ele é chamado de herói da fé. Moisés foi recolhido sem ver a terra, e Josué e Calebe estavam lá. Daquela geração que saiu do Egito, ninguém ficou. Isso é, de alguma forma, dadas as devidas proporções, um paralelo para nós, irmãos. Nós temos visto muitas deformidades de evangelho surgindo no nosso meio. Alguns travestidos de religiosidade e tradicionalismo, e outros travestidos de muita liberdade, mas com nenhum zelo e apreço pela palavra. E quem é que Deus vai levar? Aqueles que estão e são fiéis até o fim. Apocalipse 22 vai dizer: bem-aventurados aqueles que guardam a palavra desse livro, e não faz nenhum acréscimo, nem tira nada. Ou seja, que não inventa nada em cima do que Deus escreveu. A Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu já fui em lugares, irmão, que pessoas já levantaram. O pastor Tiago estava até comigo por ele no dia e entregou coisa. Gente já entregou coisa, mas eu não vivo na dependência de me entregarem coisas, porque eu já sei quem eu sou em Cristo. Um mero pecador caído da graça de Deus, mas que foi alcançado por Jesus. Alguém mais foi alcançado por Jesus? Alguém mais é de Cristo? Todos nós somos assim, então eu não dependo mais de nada. Eu não quero saber se vai ter evento ou se não vai ter evento. Eu não quero saber se vai ter viagem ou se não vai ter viagem, ou se vai ter agenda ou se não vai ter agenda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem está refém de agenda não conheceu o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro não é um evangelho de agendas, é um evangelho de perseverança. Pela fé, Moisés abandonou o Egito e não teve medo da ira do rei, porque permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E aí nós precisamos lembrar, Moisés não viu a Deus, mas ele teve fé o suficiente para confiar naquilo que havia sido revelado a ele. Nós podemos fazer manutenção da nossa aliança aqui na terra, amém, irmãos? E até devemos. Mas podemos ser como Moisés. Ao mesmo tempo que Moisés estava com muito zelo, fazendo a manutenção da antiga aliança na terra, os olhos dele já estavam no céu, contemplando aquilo que era maior do que qualquer terreno, tabernáculo, vestes, ouro ou prata desse mundo. E é debaixo dessa palavra, irmãos, que eu queria que nós orássemos ao Senhor. Eu quero te convidar hoje a abandonar o medo, renunciar aos tesouros do Egito, não olhar para aqueles que estão prosperando com promessas falsas, com teologias falsas, com empresas desonestas, mas firme-se na palavra de Deus, confia nele, faça as coisas de modo que glorifique a Deus sempre,
carregue a sua cruz e contemple a recompensa. Todas as vezes que o diabo tentar firmar os teus olhos nos problemas dessa terra, nas suas tribulações, na sua falta de dinheiro, na violência, ou seja, na saúde, ou seja, no que for, repreende ele em nome de Jesus. Olha, vira os teus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele tem uma recompensa. Ele promete e cumpre. Ele nos ama e quer o melhor para nós. O verdadeiro amor lança fora todo medo.